Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer esse efeito dual tone, que é a ideia de mudar o tom das luzes e das partes mais escuras, né, das sombras, com dois tons de cor, né, com dois tons de luminosidade. Então a gente vai fazer esse exercício aqui e eu vou tentar ser breve, né, então onde eu puder fazer a diminuição do tempo vai ser feito, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma imagem. A imagem, vamos ver aqui o tamanho. Tamanho da imagem, 1920 por 924. 1920 por 924 com a resolução de 72 dpi. Seria como se fosse para um site mesmo. Então, tudo bem, tá? Então, eu vou só apagar aqui, só para a gente ter o elemento como uma tela limpa. E eu vou trazer para cá duas referências. Eu vou diminuir aqui um pouquinho só para eu ter essas referências aqui fáceis para a gente. Então, a primeira que eu vou precisar é da imagem que eu já passei para vocês. Deixa eu só pegar ela aqui, que é essa imagem que nós temos lá. Você pode puxar já para dentro do exercício mesmo, tá? Então, só arrasta aqui para dentro, desde que... Vamos aumentar ela aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Podem já meio que deixar ela aqui de ladinho. Aumentando desde que fique mais ou menos o cabelo aqui por dentro ainda, o cotovelo, o joelho mais ou menos por aqui. E a gente vai dar um ok. Para utilizar o Dual Tone, eu mandei para vocês e coloquei lá no vídeo, né, no Classroom, eu coloquei um site que tem vários Dual Tones que já foram feitos, vocês podem utilizar como referência. Eu vou utilizar esse aqui. Deixa eu só pôr ele aqui para cima. Ele também tá lá para vocês, então vocês também podem puxar e utilizar. Quais são as cores que eu vou utilizar? Esse ciano e esse roxinho, né? Então tem essas duas cores de ciano e roxinho. Poderia ser outras, a gente pode até fazer um exemplo. Então, a primeira coisa, né, é muito simples fazer o modelo de dual tone. O Unicesumar usou e abusou ano passado, então fica aí como um efeito para vocês. Então, a gente vai utilizar aqui na camada de ajustes, né? Então, se vocês estiverem lá com a tabela aqui, né, com a nossa barra de ajustes no essenciais, vocês podem vir aqui no ajustes e vocês vão ter aqui mapa de gradiente ou gradient map. Então, no gradient map a gente vai clicar e o que ele vai fazer? Ó, ele vai para o lado direito aplicar nas luzes e para o lado esquerdo aplicar nas sombras. Então, quando vocês colocam aqui uma camada de ajuste chamada Gradient Map, ela vai surgir já com uma camada de máscara e com a camada de ajuste que você pode editar essas cores aqui. Para fazer a edição, nós vamos utilizar esse pontinho aqui, ó, que é não sobre a máscara, mas sobre a propriedade, senão a gente não vai conseguir pegar as cores, tá? Eu vou pegar a minha referência e deixar ela aparente, isso aqui acima do meu mapa que eu quero editar. Deixa eu só colocar ela aqui um pouquinho para o lado, para ela não me atrapalhar, porque eu não quero eu quero poder ver a minha imagem de baixo, que é onde eu vou fazer o meu dual tone, tá? Então, vou só pegar aqui para eu pegar as referências da cor. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, tá? Ainda vou editar o meu dual tone, é copiar as cores. Como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui acima uma camadinha, eu vou selecionar essa cor, que é a cor roxinha que eu quero, e eu vou pintar com opacidade em 100%, com o flow em 100%. Eu vou fazer aqui, ó, uma cor de referência. E pro azulzinho, a mesma coisa. Eu vou selecionar o ciano e vou pintar aqui embaixo, criando os meus dois pontos de referência. É de duas cores, eu não vou fazer uma transição de mais quantidade de cores, então tá feito, não preciso mais da minha camada de referência. Posso já ir direto para a minha camada do Gradient Map. Então, vou clicar duas vezes sobre aqui o ícone e clicar aqui sobre a marquinha das cores, tá?
Muito bem, aqui a gente pode pegar alguns exemplos. Por exemplo, o preto e branco. Olha o que acontece com o preto e branco. Ele vai transformar aquela imagem colorida e tudo que tiver na sombra vai ser preto, tudo que tiver na luz vai ser branco. Como isso combina com o natural, acontece justamente isso. A gente tem um mapa de gradiente que bate com a luz em preto e branco. Se eu colocar em vermelho, olha lá como é que faz. E essas outras tonalidades. Inclusive, essa aqui é um mapa de gradiente muito bonito. Vou só mostrar então para vocês. Olha que interessante. O roxo, geralmente cores frias nas sombras, elas ficam interessantes. Azul, roxo, verde, né? Mas cores um pouco mais escuras assim mesmo até. E nas cores claras fica interessante utilizar o contraste, né? Aquela que está lá na complementar, como por exemplo amarelo, laranja. Então olha o que a gente pode fazer. Não é totalmente editável? É, porque a gente não está pegando uma camada aqui, né? Nessa camada nossa de propriedades, que está destruindo o nosso desenho. Então eu poderia clicar aqui, né? Ó, clico aqui nesse cantinho e clico aqui na cor, posso mudar esse aqui para amarelo? Posso mudar esse aqui para amarelo. Vou colocar aqui, perdão, vou pegar aqui um amarelo, bastante intensidade e vou dar um OK. Olha lá, fiz um duotone aqui, já está pronto, pode ser utilizado. Mas a gente quer utilizar aquele lá, não quer? A gente já criou um com uma ideia. Então eu vou clicar aqui sobre as cores e aqui nessa primeira eu vou clicar no roxinho. Cliquei no roxinho. E aqui, nas luzes, eu quero o ciano. Então, muito bem, se eu quiser, baseado naquele desenho que eu fiz, né, naquele que eu peguei como referência, nós temos ele aqui, ó, a gente está utilizando as mesmas tonalidades. O roxinho, tá vendo aqui? E o ciano. Deixa eu só tirar ele aqui, tá? Só que eu acho que fica um pouquinho apagado. Eu prefiro ainda colocar um preto, alguma coisa um pouquinho, para dar um pouquinho mais de tom aqui pro fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, novamente, né? Posso clicar 2 vezes aqui, vai aparecer a propriedade. E eu posso arrastar esse mapa de gradiente para cá e colocar aqui, ó, só cliquei sobre a faixinha, algo um pouco mais escuro, dentro da mesma tonalidade de roxo, só que um pouquinho mais escuro. E olha lá, já deu uma boa diferença. Se eu quiser, também posso trazer o azulzinho mais para cá e eu vou vendo que ele vai aumentando a influência sobre as luzes. Se eu quiser, posso até colocar aqui uma tonalidade até mais clarinha do azul, fazendo um degradê ali que pode ser interessante, tá? Então, antes, e daí quando a gente coloca lá um branquinho, ele pode dar um degradê ali interessante. Vai da gente estudar como que a gente quer. Opa, deixa eu tirar aqui. Joguei para baixo, ó, quando a gente joga esse quadrinho para baixo, ele, como se diz, ele simplesmente apaga, tá? Ele some. Eu vou dar um OK aqui, eu tenho o meu mapa de degradê já feito, tá? E a gente quer fazer agora os efeitos. Quais são os efeitos? A gente vai fazer aqui um desenho lateral aqui que vai ser a criação de uma faixinha aqui, uma faixinha embaixo, só para destacar esse topo, né? Essa imagem que está acima da nossa notícia. Então, muito bem. Para eu criar um aqui do lado, eu poderia pegar um novo layer, né? Venho aqui com o retângulo e posso simplesmente pintar e criar aqui um quadrado, né? Um retângulo aqui, onde eu vou fazer um desenho, onde eu vou fazer uma edição. E aqui embaixo também. Posso vir aqui, escolho uma outra cor. Eu estou procurando complementares, tá? Se vocês devem estar conseguindo reparar. Justamente para ser uma complementar dividida aqui do roxo que nós temos nessa região, tá? Então, essa é uma das formas de fazer. Outra forma poderia ser, ao invés de eu trabalhar com a pintura, eu posso trabalhar com uma cor sólida ou solid color
e daí eu crio um solid color. Mas e agora, Tiara, como é que eu faço? Porque se eu desenhar aqui qualquer coisa, ele não funciona, ó. Se eu tentar pintar, ele vai dar esse problema. Por quê? Porque, deixa eu dar um Ctrl Z. Porque isso aqui é só uma cor, só uma informação de cor. Eu posso trabalhar na máscara daí. Eu posso criar aqui e pintar de preto. Por quê? O que o preto faz? O preto apaga na máscara, né? E daí eu tenho essa minha solid color aqui, que tem o desenho aqui. A gente pode diminuir, pode aumentar e fazer do mesmo jeito que o outro. A única vantagem, a maior vantagem é que quando eu clico aqui em cima, deixa eu aplicar, ele vai me abrir o balcão de possibilidades, né? E eu posso alterar a cor quantas vezes eu quiser. Então, essa é uma outra alternativa. Vocês podem escolher o que é melhor para vocês. Nesse caso aqui, já estamos com as duas peças. Agora, a gente vai escrever o texto e eu tenho até aqui já o meu texto pronto. Deixa eu só abrir ele aqui para ficar mais rapidinho. Nós temos... vou puxar aqui para cima para não ter que ficar repetindo. O texto vai ser treinar em casa na quarentena, tá? Então, para vocês copiarem, ele está em Arial Black mesmo, 96 pontos, Arial Black. Nós temos daí também outro texto. O outro texto vou jogar lá para cima também. É um subtítulo que está escrito 10 aplicativos, 10 apps gratuitos para manter o corpo ativo sem sair de casa. Vamos ver? Ele está na fonte Humanista Light. Humanist Light. Vocês podem escolher outra fonte à vontade, tá? Com 48 pontos é a fonte que eu utilizei aqui. E muito bem, além disso, para fazer o desenho, eu pensei em pôr alguns detalhes. E dentro dos detalhes vão estar aqui algumas linhas e também alguns quadradinhos, círculos, né? Alguns desenhos. Então, para fazer isso, a gente vai aqui na ferramenta de desenhos, tá? E você vai ver que aqui em cima, ela pode ser uma forma, um caminho ou um pixel. Se ela for pixel, ela já faz o desenho. A gente pode até dar dê aqui só para voltar, tá? Eu quero que fique o branquinho aqui à frente. E eu vou criar uma linha, por exemplo. Quero criar uma linha em formato de pixel. Vou abrir um novo layer. E eu posso criar, basicamente, já uma linha com pixels. O que vai determinar isso? Aqui, ó. Então, eu vou até voltar aqui um pouquinho, fazer de novo. Eu quero criar uma linha. Ela já está feita com pixels, então ela vai estar pronta já. E eu quero colocar que a espessura da linha seja, por exemplo, 10 pixels. Ela vai ficar bem gordinha. Se eu segurar com o Shift, ela fica reta, tá? Então, tá lá, ó, 10 pixels. Vamos considerar que a gente quer com 5 pixels. Quero com 5 pixels. E eu vou selecionar aqui, um pouquinho assim só. Aí, beleza. Posso agora arrumar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e tá certo. Outra coisa que eu não falei para vocês do texto, tá? Mas a gente já pode fazer isso agora, é que ele tem um efeito. E como que a gente coloca um efeito em um texto? Duas coisas aqui também. Deixa eu retirar aqui o efeito. A primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse texto. Deixa eu pegar aqui, eu gosto de alterar para tipografia, quando a gente vai mexer com texto. Ele, por mais que seja 96 pontos, eu mudei a altura entre as linhas para... Podemos deixar 90 para ficar certinho. Por quê? Porque eu precisava apertar isso aqui um pouquinho, estava muito aberto, ó. Se eu deixar aqui em 96, que seria
o normal, tá um pouco aberto demais. Se a gente deixar isso aqui em automático, ó, muito aberto, tá? Então, a altura que eu coloquei aqui foi 89. Um pouquinho mais apertadinho, sem ainda apertar demais aqui entre um e outro. Lembrando que para dar um enter aqui e pular para a próxima linha, a gente dá com o enter de dentro e não aquele enter dos números, aquele enter de fora. É o enter normal aqui do nosso teclado, tá? Então, muito bem. Feito isso, aqui embaixo eu falei já para vocês, né? O Humanist Lite. E muito bem, vamos colocar então agora o efeito. O efeito vai ser o mesmo para os dois, tá? Vou pegar aqui esse meu texto. Deixa eu pegar esse meu Auto Select aqui, que não está selecionando ainda. Beleza. Vou clicar 2 vezes sobre o layer do texto, a camadinha do texto, e vou lá em Drop Shadow. Drop Shadow, tá? O que eu quero fazer? Eu quero uma pequena opacidade, eu não quero ela muito grande, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui nas qualidades dessa sombra que a gente quer. A gente não quer ela muito grande, a gente quer uma distância próxima. Vamos ver aqui. Vamos diminuir aqui. Diminuir o size para 0, porque eu não quero que ele espalhe, eu quero que ele fique do mesmo tom, tá? Vou até aproximar um pouquinho mais, deixa eu ver. Diminuir um pouquinho a distância. Isso aqui. E vou diminuir a opacidade. Tá vendo? Só como se fosse para elevar um pouquinho, porque aonde fica o branco, ele não estava aparecendo direito, ó, tá vendo? Não tá legal, em cima do amarelo. Então, acho que ficou legal ali justamente porque fica um pouco mais moderno, sem ter a dispersão e sem ter a opacidade ali do nosso texto. Então, vamos deixar aqui dessa maneira. Ok. Como que eu vou fazer? Porque para o de baixo eu também quero aplicar isso. Eu posso clicar aqui com o botão direito e vir em copiar layer style, copiar o estilo do layer, né, da camada. E vou sobre o outro texto, tá? O outro texto que a gente tem aqui embaixo. Clico com o botão direito e vou colar ou paste layer style ou colar layer estilo de camada. Aí eu vou clicar aqui 2 vezes só para editar, porque o Drop Shadow aqui precisava ficar um pouquinho mais próximo. Vou lá no Drop Shadow e vou aproximar um pouquinho mais. Ó, agora já ficou melhor, não é? Agora ficou 10. Muito bem, feito isso, agora a gente vai criar elementos. Como que esses elementos podem ser feitos? Nós já fizemos né? Nós fizemos já essa linha. Agora vamos criar os demais? Vamos. Então, a gente vai pegar aqui, dentre os elementos, vou só pôr assim para facilitar aqui, eu tenho, por exemplo, um retângulo. Gente, livre, tá? Bem livre mesmo. Você pode criar um retângulo pequenininho. Desculpa, eu preciso explicar isso aqui. Cliquei aqui no retângulo e a gente vai trabalhar com shape, tá? Com forma. E o que a gente quer na forma? Tem o fill, que seria preenchimento. Nós não queremos preenchimento, por exemplo. Tem o stroke, que seria a borda. Então, a gente vai querer uma bordinha branca, né? A gente quer uma bordinha branca assim. Vamos ver se ele vai já permitir pra gente a bordinha branca. Bordinha branca, ó, alterou lá. Quantos pontos? A gente pode engrossar um pouquinho mais, a gente pode engrossar um pouquinho menos, tá? Vamos manter aqui os 3, porque eu acho que vai ficar bom. Nós queremos ela contínua e não tem um tamanho exato. A gente vai fazer isso meio que à mão livre. Então, vamos lá, ó. Cliquei, tá? Posso criar outro, né? E vou criando aqui algumas pecinhas. Se eu clicar com o Shift, vai ficar um retângulo perfeito. É só, gente, para dar uma bossa, sabe? Só para criar um diferencialzinho. Só para não ficar tão estacionada a nossa imagem. Fui lá, coloquei aqui alguns retângulos. Agora eu posso criar, por exemplo, outro elemento. Posso utilizar aqui um círculo, posso também. Então, vou lá,
cria um círculozinho aqui, aqui, tanto faz, tá? Criamos aqui. Se achar que tá demais, você deleta, tá? Fica à vontade para fazer quantos você quiser. Não precisa, não é obrigatório também isso, tá? Vou selecionar essas peças para fazer já de uma vez, tá? Selecionei todas elas, vou clicar com o botão direito e posso fazer um Merge Shapes, que seria juntar as formas, né? Grudar essas formas. Então, a gente vai ter aqui um arquivo e olha lá, ele continua sendo vetorial, tá? Ele continua sendo, se eu for lá no caminho, eu vou ver essas peças lá. Se eu for vir aqui, eu consigo editá-las e não vai estragar, porque ela não é pixel aqui. Aqui ela tá vetor, tá? Só que para nós está ok, a gente não vai editar mais nada, a gente não vai mais mexer em nenhuma dessas formas, a gente vai simplesmente finalizar isso. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e eu vou rasterizar, né, ou rasterize the layer, né, rasterize layer ou rasterizar o layer, transformando todos esses meus elementos em pixel agora. Então agora eu não edito mais nada mesmo, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui a opacidade para eles não ficarem também tão aparentes assim. E tá bom, muito bem, né? Se vocês quiserem pintar, quiserem fazer alguma coisa sobre eles, façam sabendo que são pixels agora, né? Então você pode criar algum efeitinho dentro daquilo que você achar que pode ser mais interessante, tá? Vou deixar livre isso aqui para vocês. E é isso, gente, um exercício simples para a gente fazer agora de dual tone. Se vocês quiserem fazer com cores diferentes, com fotos diferentes, fiquem à vontade, tá? Esse é o exercício e a gente já se fala.